Fachin aprovou a ida de Luiz Fux para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Será que ele rachou a corte de fato? Será que ele quer desafiar o Gilmar Mendes? Ou é um novo lavajatismo crescendo aí no Supremo Tribunal Federal, querendo salvar o Sérgio Moro? Bom, tudo isso a gente vai debater agora no plantão do Meteoro. E quem vai me ajudar nessa missão de debater a ida do Luiz Fux para a segunda turma é ele, Pedro Zambarda, já está aqui com a gente. Você pode seguir, se inscrever no canal do Pedro, @Drops de Jogos. E se quiser me seguir, eu tô no @lu.junior. Ô Pedro, uma coisa é verdade, o clima não está tão bom entre os brothers, né? O clima tá assim, as análises vão... Ninguém sabe o que vai acontecer, tá, Lúcio? Essa que é a real, assim. Resumindo muito claramente, o Fux vai para a segunda turma, o Jorge Messias, se for o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, deve ir para a primeira. Basicamente, formou a quinta série A e a quinta série B, e a quinta série B, basicamente, é a quinta série do Bolsonaro mais Toffoli mais Gilmar, que assim, pode ser até voto vencido nos julgamentos, mas vai fazer bastante barulho. E aí quem conta não é só eu, mas também a chefe de sucursal em Brasília do UOL, que é a Carla Araújo, e a Daniela Lima está dizendo que os julgamentos da primeira turma não vão ser alterados, mas o clima na corte é de racha, tá, Lúcio? Então, eu vou trazer primeiro o comentário da Carla, que é amicíssima de alguns amigos meus. Vamos ver o que ela fala lá de Brasília. Como é que o presidente Edson Fachin deve navegar por conta, né? O cenário que a Dani traça aqui, que ela traz com as fontes dela, é um cenário difícil para o presidente da corte, né? Não só para poder equilibrar pratinhos que neste momento estão tilintando, né? Muita gente, como a Dani colocou, insatisfeito com o comportamento de Fux. Basicamente, o ministro Fux ontem, ele basicamente ele se arrependeu dos votos que ele tinha dado, pelo menos ele fala isso publicamente, como a Dani coloca, com relação a todos aqueles que atuaram para executar o 8 de janeiro, os atos golpistas, né? Ele dá um cavalo de pau pior até do que ele tinha dado no 11 de setembro, no julgamento do presidente Bolsonaro, porque ele fala, olha, me arrependo, etc. Ele faz uma coisa que é estranho, inclusive, um juiz fazer. Se ele tem esse sentimento, tem os autos, tem o processo, existem formas, né? Ele coloca aquilo, na verdade, para simplesmente jogar uma crítica sobre o STF e jogar uma crítica sobre todos os colegas, né? E acaba, né, lançando dúvidas sobre o trabalho dos demais. Como é que o ministro Fachin deve se comportar no meio de tudo isso? Osaka, eu acho que assim, eu voto com a relatora nesse clima aí do STF, e eu acho que assim, a gente tem que aguardar se o Fachin vai autorizar essa autorização para essa migração do Fux eventualmente para a primeira turma, como você mesmo colocou, pode criar esse mini STF alinhado ao bolsonarismo, mas o Fachin, ele assumiu o Supremo. O Barroso, quando ele assumiu, ele falou, olha, eu preciso baixar a temperatura, né? Eu preciso ter uma presidência que consiga, enfim, minimizar toda a crise política que vinha, os ataques que o Supremo vinha levando, que continuam, né? E o Fachin tem esse desafio da conclusão desse processo se dar na presidência dele. E, de fato, o Fux, ele está, apesar de a gente colocar aí, né, se ele for para a primeira turma, eventualmente ele vai ter 2 ministros eventualmente mais alinhados, mas ele está num isolamento, sim, porque o comportamento dele, como você colocou, Saca, é um comportamento incoerente com decisões passadas e que expõe o comportamento de colegas, né? Ele questiona aí a conduta de alguns colegas de forma, enfim, delicada até. A Dani escreveu isso também na coluna dela, que mostrou ontem ali durante o julgamento, como até a gente conversou, né, Dani, sobre como estava o clima ali, durante a leitura, durante a fala do ministro Fux, os colegas, desde aquele voto extenso, enorme, que a gente viu ali durante o julgamento do Núcleo 1. E ontem também criou o clima no Supremo, está um clima muito pesado para o Fux. O chat está me alertando aqui, eu falei de clima e de rachar, e o pessoal lembrou daquela fala
criminosa do Jair Bolsonaro, tá, gente? Mas eu não tava fazendo referência a isso, é que realmente tá um mal-estar por lá. Né? E o Fachin, ele tem uma agenda, a agenda dele não é essa, né? A agenda dele, ele quer conseguir pautar alguns assuntos mais relacionados a movimentos sociais, indígenas, questões trabalhistas, o Fachin quer tentar virar uma pauta. Mas pode ser, não sei, não tenho a informação, não sei se a Dani tem, se o Fachin vai aceitar ainda ou não, acho que a gente tem que aguardar, mas o fato é, o Fachin, ele tem uma postura mais, também um pouco mais pacifista de tentar arrefecer aí esses ânimos que estão, mas o Fachin, com certeza, no espírito de corpo, ele está com os colegas, de que a postura do Fux não tem sido a mais agradável. E aí a gente lembra uma outra reportagem importante que veio recentemente da nossa colega Mônica Bergamo, da Folha, que contou aí um bastidor de uma briga, né, de uma discussão, de um bate-boca do decano Gilmar Mendes com o Luiz Fux, bem pesado, né? Então, a gente costuma dizer nos poderes, né, sacar, não, mas aí chega lá o espírito de corpo. O Fux está destoando desse espírito de corpo. Quando, como a Dani disse, ele não se solidariza com os colegas que estão sendo sancionados, ele faz votos que são incoerentes com votos passados, ou seja, né, juridicamente é contestável aí para a trajetória dele, inclusive, e quando ele expõe essas divergências, ao mostrar o seu descontentamento com essa turma, né, depois de já, enfim, depois de ter sido esses votos vencidos, mas votos vencidos que ele tenta deixar uma marca que beira aí alguma indelicadeza com os colegas, enfim. A real, Lúcio, é que assim, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, tá? E aí eu me incluo nessa também, porque a gente estava falando com a Ana Lesnovski ontem, ela falou, parece que o Fux quer sair para a candidatura. Eu não sei. Me parece que isso é um golpe dentro do Supremo e uma tentativa de mexer em outros julgamentos, por exemplo, do Moro, que virou réu por difamação contra o Gilmar Mendes, justamente na segunda turma. A Dani Lima diz que os julgamentos vão ocorrer todos dentro do prazo na primeira turma. É importante a gente trazer esse bastidor também. E aí eu vou trazer uma provocação do Moisés Mendes e vou falar um pouco sobre isso também. Vamos lá. Antes de passar, a própria Dani trouxe uma informação exclusiva que os prazos dos julgamentos na primeira turma do STF, dos acusados de envolvimento na tentativa de golpe de Estado, serão mantidos com ou sem a presença de Luiz Fux. O ministro pediu para ser transferido para a segunda turma da corte, mas se colocou à disposição para participar dos dois colegiados, até que a composição do primeiro fique completa com a indicação do novo ministro pelo presidente Lula. Dani, começando contigo, ou seja, essa disposição do Fux garante que você tenha um número de ministros e que depois o julgamento não seja questionado, né? Na verdade, precisa ver se o ministro Luiz Edson Fachin vai autorizar, né, que um ministro atue em duas turmas, e precisa ver também como vai ficar o ambiente na primeira turma, para o ministro Luiz Fux voltar para lá. Olha, a avaliação que eu colhi, Sakamoto, falando ainda um pouco do dia de ontem, trazendo um pouco de bastidor, é que o segundo voto do ministro Luiz Fux, o voto que ele proferiu ontem, conseguiu ampliar o desconforto que já era grande com o ministro. Ninguém gosta do cara, essencialmente, né? Ele votou por 13 horas e meia. Ele foi lá, proferiu mais um voto e tomou mais um voto. Não tem como, né? Alguém tinha que impetrar uma decisão no Supremo, tipo, não, tira o cara das duas turmas. Pronto, resolvido o problema. Foi avaliado como um discurso ainda mais ofensivo a diversos integrantes da primeira turma, não só ao ministro relator, do que o primeiro voto no caso da trama golpista, o núcleo central da trama golpista. A ponto de quem ontem prestou atenção, assistiu o julgamento, ou pelo menos deu uma olhada nos cortes que foram feitos para as redes sociais, ter havido, o UOL fez um corte muito interessante, ter havido respostas a Fux nos votos, tanto da ministra Carmen Lúcia como do ministro Flávio Dino. E o ministro Flávio Dino não fez questão nem de disfarçar. O ministro Flávio Dino disse, olha, o Fux citou a origem dele, né, de família judaica, durante seu voto, né, para falar ali um pouco sobre perseguição. E o ministro Flávio Dino disse, o ministro Luiz Fux
elogiou o ministro, inclusive, né? Porque geralmente no Supremo é assim, né? Vossa Excelência, com toda a devida vénia, seu brilhantismo, eu discordo por isso e aquilo. Né? Quando não descamba para você é uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Voltando aqui, o ministro Luiz Fux usou esse exemplo e Flávio Dino falou, o ministro citou aqui a perseguição aos judeus, né? No centro do nazismo está uma campanha difamatória de desinformação que desumanizou o povo judeu e foi o que permitiu, né, que acontecesse o que acontecesse. Por quê? Porque o ministro Fux havia tirado todo o peso dessa máquina de desinformação que contaminou, não foram só os que foram para a ponta de lança, que se dispuseram a, literalmente, né, pegar em bomba, porrete, pau, pedra, para quebrar a Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro, mas milhões de pessoas, milhões que não se vacinaram, milhões que não acreditam na urna eletrônica, milhões que compartilharam um videozinho da pessoa apertando o número tal e saindo o número X, né, que era falso, milhões defendendo a propagação livre mesmo de mentiras que levaram as pessoas, em última instância, à raia da loucura, né? Para depois agora vir e falar, não, mas é a mamãe de família, não, era o pipoqueiro, não, era não sei quem, não era, eram muita gente, podiam ter matado. Podiam ter matado. E aí, para encerrar aqui minha questão, Luz, trazer duas informações. Moisés Mendes fez um texto aqui com várias perguntas no blog dele, que o DCM reproduz, que é um jornalista experiente do Rio Grande do Sul. O jornalismo é desafiado por Luiz Fux. Vamos pensar um pouquinho nisso. O jornalismo tem a obrigação de esclarecer o que está acontecendo com o ministro Luiz Fux, em nome da transparência, do interesse público e do direito à informação sobre a conduta de autoridades. Por que Fux mudou suas convicções como juiz? Não foram mudanças de detalhes, mas da essência do que ele pensava até meses atrás? Lembrando, ele condenou os bagrinhos, tá, gente? Por que todo aquele esforço, muito além do razoável, para absolver os golpistas, com um voto que no julgamento do núcleo crucial ocupou 13 horas e meia, Moisés? Por que esse desgaste todo para defender um ponto de vista do grupo já condenado como organização criminosa? Por que Fux passa a sensação de estar atormentado? O que sabemos da situação do ministro que ainda não sabemos, mas temos o direito de saber? Lúcio, quando eu recebi a notícia do Fux indo para a segunda turma, eu recebi um zap do Tony Garcia, que é o cara que diz que foi espião infiltrado do Moro antes do Banestado, nas operações que ele fazia aí no Paraná. Uhum. Ele me mandou o link e falou, olha, o Fachin é um lavajatista. Eu quero saber o que está por trás das decisões do Fux. A gente não gosta de falar do Gilmar Palusa, a gente não gosta de falar dos regabof do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes eu já sei qual é o bicho. Eu quero saber o que aconteceu com o Luiz Fux nesses últimos meses. É algum lobby? Ele está recebendo para isso? Ele foi chantageado? Porque assim, não é para além da palhaçada de todo o bastidor, que a Carla e a Daniela trouxeram com muita informação, eu quero saber que jossa está acontecendo. Porque esse cara não está brincando só com o julgamento dos golpistas. Ele está brincando com a principal corte do país. Então eu quero saber se tem golpista orientando o voto de juiz. Porque se for, isso é um absurdo completo. Eu quero saber por que o Fux está tomando essas decisões depois do Trump fazer cartinha para o Alexandre de Moraes. É medo de sanção? É orientação dos Estados Unidos? A Natália Viana contou aqui no Meteoro que os Estados Unidos estão por trás da Operação Lava Jato. Eu quero saber se tem interferência estrangeira de novo. E isso precisa ser colocado. Então, são essas as questões, Lúcio. Desculpa aí o meu francês. Não, perfeito. Acho que são questões que precisam ser esclarecidas, especialmente porque a gente está falando aí da Suprema Corte brasileira, né? E são julgamentos de extrema relevância, de extrema importância que a gente está falando. A gente não está falando de qualquer julgamento, a gente está falando do julgamento de um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. E o Fux, a gente, como o Pedro falou, né, a gente tem essas informações de bastidores, mas ninguém tem certeza de nada.
Porque basicamente está tudo muito dito pelo não dito. Né? Tá tudo muito ainda obscuro. Quais são os objetivos do Fux quando ele faz um voto de quase 14 horas inocentando Jair Bolsonaro e levando toda a culpa para assistentes, entre aspas, né, do golpismo. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. O Flávio Dino até falou isso, né, durante alguns momentos ali no Supremo Tribunal. Não faz sentido. Ele está simplesmente punindo ajudantes e não está punindo quem poderia ser, no caso, o principal responsável, o mandatário, o chefão da coisa toda. Né? Então é um voto que começa ali totalmente estranho, especialmente porque ele já havia proferido outros votos, quando a gente está falando dos peixes pequenos, né, daqueles que já estão presos, daqueles que fizeram toda a balbúrdia, o quebra-quebra, a tentativa de golpe quebrando a Praça dos Três Poderes. E nesses votos, ele não só acompanhou o relator, como concordou com a argumentação do relator. Sim. E aí a gente olha para quando ele vai, de fato, julgar os peixes grandes, ele dá um passo para trás. E discorda, inclusive, das próprias argumentações que ele tinha trazido em outros momentos. Então é muito curioso, e as perguntas que o Pedro traz são de extrema relevância. Né? O que mudou em tão pouco tempo, no intervalo de menos de um ano, para esse tipo de inversão de argumentação? O que mudou para, do nada, um juiz que se sentiu contrariado ou quis contrariar a primeira turma, pedir para mudar de turma? Não é tão recorrente isso acontecer. A gente tem visto que está saindo na mídia Gilmar Mendes, que é um dos caras mais, entre aspas, poderosos ali, criticando o Fux na mídia, porque não é que saiu de bastidor, não é que vazou. Essas coisas, quando saem, é porque eles querem que saia, tá? Sim, claro. A fonte, ela vai levar o jornalista quando ele quer que saia. E o jornalista aí vai avaliar se aquilo faz sentido ou não publicar daquela forma. Então, tá tudo muito dito pelo não dito, as coisas precisam ser esclarecidas, porque não estamos falando de algo simples, estamos falando de algo muito importante que pode mudar rumos do país. Porque, por exemplo, Pedro, se joga o resultado desse julgamento, ou seja, a punição de fato para o início do ano que vem, ou mais para frente ainda no ano que vem, a gente está falando de um ano eleitoral. Um ano em que as coisas mudam com estalar de dedos, uma pesquisa muda com estalar de dedos. Então, o caos que a gente não precisa nesse próximo processo eleitoral é que esse julgamento, que a punição de quem já foi condenado, fique para 2026. E eu espero que o Supremo Tribunal Federal mantenha o que prometeu, que a punição, o julgamento e a punição seriam ainda neste ano. E qual é a sua opinião que está aí nos assistindo? Manda aí no chat embaixo que a gente quer saber, tá certo? Ficamos por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.